In progress. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao estudo da tarde de hoje do livro Transição Planetária, do nosso irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Franco. Nós hoje vamos estudar o capítulo 19, e esse capítulo ele vai falar da preparação para o Armagedon espiritual. Vamos iniciar esse capítulo lendo um texto, uma mensagem de abertura para nos harmonizarmos, para entrarmos numa sintonia. A mensagem é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorim. Mensagem 117, aberta ao acaso, que não existe, né? Então, essa mensagem ela foi escolhida especialmente para nós. Vamos ver o que ela nos diz. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal. A dor apavora. Mas quando aprendemos que a dor é uma libertação e nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação. Como sempre, nosso irmão Pastorino nos apresenta mensagens muito profundas, e essa é uma delas, principalmente levando em conta o momento em que nós atravessamos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer por essa mensagem consoladora, vamos agradecer por esse momento de estarmos aqui, reunidos, através dos laços que nos unem, né? Dos laços da internet, né? Dessa rede maravilhosa, dessa teia que nos une e que nos possibilita estarmos tão juntinhos, mesmo fisicamente distantes. E vamos estudar essa obra, em nome de nosso Mestre Jesus, gratos que estamos pela oportunidade, Senhor Jesus. Nós rogamos a Ti que nos ampare, que nos fortaleça e que favoreça, Senhor Jesus, os nossos canais de entendimento, de compreensão dessas palavras que nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda nos traz através da mediunidade de Divaldo Franco. Amado Mestre, que essas lições nos sirvam, Senhor Jesus, como bálsamos, como ensinamentos que possam ser bálsamos para a nossa vida, para o nosso entendimento, na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada por tudo, Senhor. Damos início em Teu nome, Jesus amado, em nome de Maria de Nazaré e, acima de tudo, em nome de Deus, ao estudo da tarde de hoje do Grupo Espírita Virtual, Alegria de Florescer. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir à nossa querida Cris que compartilhe o PowerPoint. Por favor. Obrigada, Cris. Então, como eu havia dito, nós hoje vamos estudar o capítulo 19 da obra Transição Planetária. Nessa obra, nesse capítulo, cujo título é Preparação para o Armagedon Espiritual. Esse capítulo, ele nos fala sobre o Armagedon espiritual, que seria uma espécie de luta travada entre os espíritos voltados para o bem
e os espíritos ainda distraídos, distanciados do bem e da luz, que querem e não desejam que o evangelho e o amor preponderem na humanidade. Nós sabemos que a Terra está passando por um momento de transição de mundos, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Então, a Terra vem, ao longo de vários anos, evoluindo lentamente. E muitos trabalhos e trabalhadores espirituais vêm atuando na esfera superior, né, para que essa transformação, essa evolução da Terra, ela aconteça de forma gradativa. E também nós sabemos que existem espíritos ainda imaturos, envolvidos com o mal, e tentam impedir esse progresso evolutivo da Terra. E é sobre essa preparação, né? E aí sobre essa luta, né, entre o bem e o mal, digamos assim, que o capítulo vai abordar. Lembrando que Armagedon significa, segundo os textos bíblicos, uma luta final, né, entre o bem e o mal. Vamos então entender o porquê, né? Nesse momento, o autor nomeia desse jeito, né, o capítulo ao qual nós vamos estudar. E isso acontece no plano espiritual, tá bom? Nos dá a entender uma disputa, né? E é isso que nós vamos iniciar agora. Minha querida, podemos passar para o primeiro momento. Aqui nós temos preparação para o Armagedon espiritual. Deixa eu botar aqui para mim, peraí. Durante toda a semana, estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro. Aqui nós temos, só relembrando, né, que no capítulo anterior, nós vimos que vários irmãos espirituais irão reencarnar aqui na Terra, provindos da estrela de Alcione, em várias famílias. E eles vêm para ajudar no progresso espiritual, nessa transição da Terra. Né? E é exatamente sobre isso que o autor está falando nesse trecho, que é o anterior, Cris. É o slide anterior. Cris? Espera aí. Esse. O anterior é esse. Ó, o próximo. Desculpe, perdão, tá certo. E então, é exatamente sobre isso que está sendo falado, né? Nós vamos então lá. O benfeitor informou-nos que, naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara uma constante e viviam os nossos irmãos espíritas cristãos, preservando o clima de paz em volta, o mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a sortuda paisagem do lugar, mudando completamente a estrutura social, econômica e humana. Então, num dos casais que André Luiz visitou junto com André Luiz, não. Num dos casais que eles visitaram junto com o instrutor Silvio, eles viram uma família muito humilde materialmente falando, mas que vivia de acordo com os preceitos cristãos. E eles moravam em um lugar muito desprovido de elevação moral, um lugar ainda muito difícil, né, onde o crime preponderava.
E justamente ali, um desses irmãos provindos da estrela de Alcione, ele escolheu para reencarnar e para promover ali, no futuro, uma mudança. Esse espírito que ali reencarnaria no futuro, ele seria da carreira da magistratura, e ele iria promover grandes mudanças na questão da justiça, na questão da estrutura social, econômica e das igualdades humanas naquele lugar, né? E também, seguindo a sequência do livro, temos outro casal, né, Alonso e Eunice, um outro filhinho, né, um outro espírito que reencarnaria, né, o filhinho de outro casal, né, Alonso e Eunice, deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais humanizar a doutrina que vem sofrendo grandes desrespeitos por parte dos seus membros. Então, em outro casal, esse espírito, que também escolheu renascer, né, naquele outro ambiente, ele iria ingressar na carreira médica para também promover mudanças, humanizar a medicina. Nós hoje sabemos que muitas das vezes, né, no atual quadro em que nós vivemos, muitas das vezes nós nos deparamos com médicos que olham para a gente quando a gente vai em determinadas consultas e que não veem uma pessoa, né? Eles já estão tão cansados que não tem humanização naquela consulta, né? Chegamos ao ponto de intitular um parto de parto humanizado. Gente, todo parto tem que ser humanizado. Nós precisamos intitular um parto como parto humanizado? A que ponto nós chegamos, né? Então, nós estamos vendo, através dessa necessidade, que espíritos venham para humanizar a Terra. São espíritos mais evoluídos que estão vindo para cá, para ajudar nesse processo de transição do nosso planeta, né? E esse outro espírito que vai reencarnar nessa outra família aqui, ele vai vir para atuar na área da medicina. Agora, essa parte aí onde você botou, né, Cris? É que eu estou lendo no computador. Então, é aí, né, Cris, que eu vou ler agora. Isso. Diversos outros cujo programa participáramos, ou seja, aqui ele já está falando de outros irmãos, o programa que ele fala é o programa reencarnatório, porque antes desses espíritos reencarnarem, no capítulo anterior, nós vimos que eles visitam em espírito essas famílias, esses casais. Vocês lembram no estudo que o Eunápio fez? Há o encontro desses irmãos provindos da estrela de Alcione com os futuros pais, para que haja um entrosamento, uma afinização entre eles, né? Então, há todo um programa reencarnatório com o amparo desses espíritos de luz que vêm para auxiliar. Então, há todo um planejamento reencarnatório. E aqui ele continua dizendo assim: diversos outros de cujo programa participáramos, ou seja, diversos outros irmãos que reencarnariam aqui, né, cujos programas reencarnatórios participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mister por eles mesmos. Ou seja, aqui nós vemos essa modificação sendo implementada em várias áreas da humanidade, na medicina, na magistratura, na política, na ciência, na filosofia. Então, vários outros irmãos espíritos
mais evoluídos estão vindo para cá, para auxiliar nesse progresso de transição, que é gradativo, né? Então, eles vão sendo reencarnando e vão implementando isso que nós estamos vivenciando nesse momento, a dificuldade, mas nós também já podemos ver que dentro da política, por exemplo, nós vemos muitas situações difíceis das quais a gente vê que as pessoas, os que detêm o poder, eles não estão pensando no bem coletivo, que é o papel de um político, pensar no bem coletivo. Eles estão trabalhando para o bem pessoal, né? Mas também, já na política, nós podemos ver muitas pessoas que estão trabalhando para o bem coletivo. Ainda é a minoria. Podemos dizer que ainda é a minoria, mas nós já vemos lá algumas estrelinhas brilhando na ciência, na filosofia e também na política, porque todos esses campos refletem o que nós estamos vivendo aqui no planeta, refletem o planeta de uma forma geral. Então, à medida que o tempo for passando e esse processo de evolução for acontecendo, vai acontecer de a maior parte desses irmãos se encaixarem nisso que está aqui, serem, sim, irmãos que vieram para contribuir. Então, tempo chegará que nós vamos olhar para a política e todos vão pensar no coletivo. As leis serão respeitadas, né? Respeitar as leis. Esses irmãos vão vir para mudar, ó, modificando padrões de conduta vigentes, né? Esses irmãos vão vir para modificar os padrões de conduta vigentes, fazendo-se respeitar as leis constituídas, que é o que a gente quer, né? Iniciando o mister por eles mesmos. Então, tem que começar por eles. Então, eles já vão trazer em si essa modificação vinda por eles mesmos. E quando eles chegarem na política, eles só vão refletir aquilo que eles são. Porque, na verdade, o que a gente vê acontecer atualmente na política, né, é o reflexo do que nós ainda somos. É o reflexo do que o planeta ainda é. Mas o planeta está se modificando, ele está evoluindo à medida que os seus habitantes evoluem moralmente. E é sobre isso que nós estamos analisando e estudando aqui no livro. Prosseguindo a leitura da obra, analisando que essa transformação se operaria em todo o planeta, podíamos antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos, que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica portadora de males incontáveis, e principalmente sem a miséria moral. Olha que bacana! Olha como essa obra, à medida que a gente vai lendo, a gente vai... Eu acho que ela, particularmente, para mim, é uma obra que me impulsiona a ser melhor, porque ela vai dando uma esperança, ela vai me enchendo de esperança, né? No início, quando eu comecei a ler essa obra, eu parei. Eu comprei esse livro já tem muito tempo e eu não consegui terminar de ler. Eu me empolguei com ele agora, no momento de fazer esse estudo, quando eu fui desafiada a fazer esse estudo. Porque eu, no início, quando comecei a ler sobre aquela catástrofe da tsunami, eu fiquei irritada, eu não gostei, sabe? E à medida que eu me aprofundei na leitura do livro, que eu me dediquei, que eu me propus a fazer essa leitura, eu vejo que o livro ele é um livro encorajador. Ela é uma obra que nos mostra que o futuro ele vai ser muito melhor, sabe? E que nós não podemos ficar para trás nesse processo de regeneração. Nós somos peças fundamentais nesse processo. Porque quem regenera o planeta é quem vive no planeta. Então, nós precisamos nos modificarmos. A reforma íntima, ela precisa acontecer. Cada um de nós precisa
se autoavaliar o tempo todo. Cada um de nós precisa se autoburilar. Então, é isso, é um livro, uma obra altamente encorajadora. Por favor, querida. Enquanto essa transformação... Desculpe. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento em toda parte, nas sombras dos guetos espirituais inferiores, os inimigos do bem urdem ataques e tramas, vinganças odientas contra as criaturas. Isso é que nós estávamos falando sobre o Armagedon. No plano espiritual, aqueles espíritos ainda distanciados da luz percebem a transformação. Eles percebem a mudança que a Terra está passando. Então, eles percebem que muitos corações estão sendo chamados para se modificarem. Muitos corações estão sendo chamados para fazerem a reforma íntima. Então, esses espíritos ainda imaturos, no mal, que não querem que isso aconteça, eles não querem que a Terra evolua, porque eles ainda vivem na sombra, eles não querem que os outros sejam felizes, né? Eles não querem isso. Então, eles trabalham incessantemente para que esse crescimento espiritual não ocorra. Eles interferem de todas as formas, tentam interferir de todas as formas, né? E é exatamente sobre isso, né? Eles atacam e atacam principalmente os espíritos. Por quê? Por que será isso, né? Porque os espíritas, meus irmãos, eles têm a tarefa de esclarecer a humanidade. Nós, né? Nós temos a tarefa de levar à luz, né, a verdade, de tirar o véu que encobria o conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, é sobre isso que ele vai falar na sequência. Então, nesse sentido, tendo em vista serem os espíritas sinceros, os novos cristãos, sem nenhum desrespeito a outros tantos servidores do Evangelho de Jesus espalhados no mundo, tanto quanto cidadãos honestos, não vinculados a nenhuma denominação religiosa, porque espírita não é melhor que ninguém. Então, não só os espíritas, mas também quem está dedicado ao bem, sendo espírita ou não tendo nenhuma denominação religiosa, porém valores dignos, né? As baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção. Então, esses espíritos menos evoluídos, né, menos esclarecidos e ainda imaturos no mal, eles se voltam contra esses irmãos, aproveitando apenas uma brecha que eles permitam. Acercando-se. Agora ele vai dar exemplos, né, como isso acontece. Vou botar aqui na minha... Espera aí, só um minutinho. Tá. Ai, desculpa, gente, é que eu estou lendo aqui que fica maior para mim. Acercando-se dos médios invigilantes, vem inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores, através da codificação kardeciana. Então, aqui fica bem claro, acercando-se dos médiuns invigilantes, tá? Estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada
como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor. Então, a partir do momento que há uma brecha, esses irmãos que já estão prontos para atacar, eles atacam. Então, nós precisamos estar o tempo todo vigilantes, né? Porque ninguém ataca, nenhum espírito que está inferiorizado, né, imaturo no mal ainda, ele não consegue atacar quem está vigilante, quem está estudando, quem se blinda com as armas do Evangelho. E como é se blindar com as armas do Evangelho? É buscar o estudo, é buscar os pensamentos mais purificados, as leituras edificantes, as músicas, as obras de arte que nos elevam e que nos unem a Deus. Então, quem está orando e vigiando, o tempo todo se protege mais desses irmãos que estão o tempo todo nos olhando, né? Digamos assim. Agora que seria isso? Ah, tá. Peraí, vamos lá. Fomentando paixões servis. Aí, como esses irmãos nos atacam, né? Fomentando paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual nas reuniões mediúnicas. É uma forma de atacar, né? Trabalham pela desunião dos companheiros de lide espiritual, pela maledicência e calúnias bem divulgadas. Será que vocês já ouviram falar sobre isso? Desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, ocultando a sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energias. O Armagedon bíblico, meus irmãos, do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs, não se restringe apenas à estreita faixa do Vale do Megido, um local situado mais ou menos a 30 quilômetros a sul de Nazaré, ou do monte de mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniram para a batalha final. Ou seja, nós vivemos esse momento de luta o tempo todo. É isso que o autor espiritual nos mostra, que nós estamos o tempo todo vivendo essa luta. Ela não está circunscrita aos textos bíblicos. Todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde já se travam as batalhas de extermínio, em que o Senhor de misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Olha que bacana. É uma promessa. Então, nós sabemos que ninguém, nada é mais poderoso do que Deus. Ninguém vence. O bem sempre vence o mal. Até porque o mal não é o mal. O mal é a imaturidade, é a ausência do bem. Legiões de dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros, e na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas. Então, eu acho que nesse parágrafo aqui, ele nos fala que os irmãos da espiritualidade, eles estão o tempo todo trabalhando a nosso favor. E nós ainda estamos imprevidentes, nós ainda caímos no desespero, né? E mesmo na seara espírita, não tem essa de dizer, a espírita é melhor, tá blindado disso ou daquilo, não. Nós só temos, talvez, a possibilidade de termos o conhecimento da vida espiritual e a resposta de algumas questões. É só isso. Agora, podemos sim estar invigilantes se nós não prestarmos atenção. Então, esses trabalhadores missionários do bem, eles estão incessantemente a nos fortalecer, a nos proteger. Nós só precisamos ficar vigilantes
e estar o tempo todo atentos ao que devemos fazer, né? Ao que a gente já até citou anteriormente. Então, o doutor Silvio informou-nos que estava sendo programado um encontro, olha que interessante, com um antigo rabino judeu vitimado nos já referidos terríveis dias do fim do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não católicos daquelas terras. Aqui, o autor está nos adiantando o que vai acontecer no próximo capítulo, em que eles vão encontrar na espiritualidade com um rabino, um antigo rabino que tinha sido vítima da Inquisição na Espanha. Então, esse é um espírito ainda muito renitente no mal, muito vingativo, e traz ainda muitas mazelas em si, muitas mágoas, muito ódio, e eles estão programando esse encontro com esse espírito. E aí o autor, o doutor Silvio, que é o orientador espiritual, ele informa sobre isso. E aí ele vai discorrer um pouco sobre como se dará esse encontro. O convidado espiritual, que é esse rabino, se chama Eliashim Ben Sadoc, que comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. A terceira revelação, meus queridos, vocês sabem qual é? Quem gostaria de falar? Eu estudei, tá? Eu sei. A primeira A doutrina revelação, dos qual é? espíritos. Fala, Lu. Se eu não cair, a doutrina dos espíritos. Muito bem, muito bem. A primeira revelação está personificada. Muito bem, né, Raquel? A primeira revelação. Qual é a primeira? Está personificada na pessoa de Moisés. Muito bem. A segunda revelação, quem é o aluninho que vai ganhar nota 10? Jesus. Muito bem, está personificada na pessoa de Jesus. A terceira revelação é a doutrina dos espíritos, não está personificada em uma só pessoa, uma só entidade, tá bom? Então, vou ler de novo o finalzinho. O enviado, ou melhor, o convidado espiritual, ou seja, aquele irmãozinho que é o rabino, que foi vitimado pela Inquisição no século XV na Espanha, que se chama Eliashim Ben Sadoc, e comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ou seja, ele foi vitimado quando ele estava encarnado, né? Desencarnou e ficou querendo vingança. Então, ele formou em torno de si um expressivo bando de assaltantes desencarnados, certo? Ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação. Então, ele estava trabalhando incessantemente contra os espíritas. Isso justifica o que foi dito anteriormente, certo, meus irmãos? Prosseguindo. Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores, em nossa esfera de ação, fora da Terra, delinearam como se daria o encontro para o qual nós deveríamos preparar espiritualmente. Então, eles já começam a se preparar nesse capítulo como vai ser feito isso, né? Dirigimos-nos ao núcleo espírita, onde tivemos oportunidades anteriores de estagiar. Então, aqui ele vai falar de uma casa espírita que eles visitaram para começar já a se preparar para esse trabalho. A instituição dedicada ao estudo da codificação do espiritismo, conforme os austeros métodos utilizados por Allan Kardec.
ressaltando o labor em torno da educação, sob todos os aspectos considerados, porque não apenas adstrita às criaturas reencarnadas, mas também aos desencarnados em sofrimento e em ignorância das divinas leis. Estava em plena realização do seu programa quando chegamos. Então, eles chegaram a uma instituição espírita em espírito, e lá eles viram tanto a movimentação dos encarnados quanto a dos desencarnados, porque o trabalho acontece numa casa espírita nos dois planos. Certo, meus irmãos? Vamos lá. A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presentes em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, né? Então, a gente sabe que quando a gente chega à casa espírita, né, toda uma asepsia é feita, tanto espiritualmente quanto física, né? A gente precisa manter um ambiente limpo, né? E isso daqui, a gente pode pensar também no nosso lar, na nossa casa, né? Quando a gente promove o culto no lar, quando a gente fala palavras bonitas, a gente está fazendo a limpeza da nossa casa. Então, no centro espírita, nas casas espíritas, essa asepsia espiritual, ela acontece também. Então, quando eles chegaram lá, à medida que seus participantes se amam, se dedicam de coração verdadeiramente àquela tarefa de caridade, de ajuda, de amor. Então, quando é uma casa espírita voltada para o bem, essa asepsia, esse asseio, ele é visto, ele é nítido, né? Para quem tem olhos de ver do lado espiritual, é claro, é nítido. E isso a gente também vê nos nossos lares, quando nós trabalhamos dentro do amor, convivemos de forma amorosa na nossa casa, quando nós tratamos nossos familiares com respeito, com união, sem traições, sem palavras feias, palavras de baixo calão, quando a gente deseja o bem, não só de quem está dentro do nosso lar, mas de quem está no entorno, quando a gente faz oração, né? Quando a gente tem o hábito de fazer culto no lar, então a gente está promovendo uma limpeza espiritual na nossa casa. Assim como a gente deve promover a limpeza física, a gente também precisa pensar na limpeza espiritual, porque do contrário também acontece. Se a gente pensa em trabalhar dentro de uma casa onde não haja respeito, onde as pessoas se agridam, onde as pessoas se traiam, não haja união, é uma casa que não tem asseio espiritual. É uma casa cujas paredes têm gosmas, têm miasmas, sabe? Então, quem consegue ver, tem médios que conseguem ver, entram nesses ambientes e sentem essas vibrações ruins. São as vibrações, né? Uns sentem, uns veem e por aí vai. Então, a ordem e a disciplina e o asseio dessa instituição espírita se faziam presentes em toda parte quando eles chegaram lá, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Então, ele extrapola, não é só na casa espírita. O respeito é a qualquer questão relevante. Então, você está em qualquer lugar, você precisa de respeito, você precisa de carinho, né? Minha irmã acabou de chegar aqui. Oi, tô em estudo, tá? Pode chegar se quiser e participar, senta aqui no sofá. Desculpa, gente. Oi. Oi, Francisco. Oi. Eu tô estudando aqui com os meus amigos. Obrigada. Esse aqui é meu cunhado, gente. Carregamento lento. A gente está estudando. Obrigada, querido. Depois eu falo melhor com você.
Entenderam, meus irmãos? Então, em qualquer lugar que a gente chegue, a gente precisa ter esse respeito, essa dedicação e esse carinho. E eles perceberam isso nessa casa espírita na qual eles foram para se preparar para esse encontro. Embora as instalações fossem cerradas no plano físico, ou seja, no plano físico a porta estava fechada, pelo que eu entendi aqui, não sei se vocês compreendem desse jeito. Palestras espíritas sucederam-se no salão e nos outros setores espíritos, afervorados ao dever, continuaram em atendimento aos necessitados de toda a ordem. Então, ele está falando na questão espiritual, não é isso? O trabalho e a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. Então, a gente vê aqui um ambiente de acolhimento, um ambiente de trabalho, um ambiente voltado para o bem e de tratamento acima de tudo. Vocês conseguem perceber isso também? Aí, aqui na sequência, ele fala do trabalho. Eu vou voltar um pouquinho, desculpe. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. Essa frase aqui, que eu passei batido e voltei, eu volto nela. Por quê? Porque isso é muito importante para mim, e eu acho que para todo mundo, porque ao longo do estudo, inclusive, de hoje, eu já falei sobre isso, mas eu falei muito rapidamente. Quando a gente trabalha, e trabalhar não significa só o trabalho bruto, físico. Quando a gente estuda, a gente está trabalhando também. Quando a gente ajuda o outro, a gente está trabalhando. Quando a gente faz um esforço para mudar um pensamento ruim que a gente tem, transmutar em um pensamento bom, isso é um trabalho. Quando a gente tira uma música ruim e põe uma música boa, isso é um trabalho. Então, o trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. Esse lugar, que é a casa espírita, estava o tempo todo em trabalho para manter o equilíbrio daquele lugar. Conseguem perceber? Ele fala aqui que o trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio. O lugar estava equilibrado porque havia o quê? Trabalho. Mas, na sequência, ele vai falar de repouso. Olha que interessante. O trabalho é a tônica de equilíbrio de qualquer lugar, mas o repouso é uma necessidade orgânica. Nós precisamos de repouso, né? Inclusive, essa semana, eu assisti a um estudo, não de ordem espírita, em que fala da necessidade de você dormir. Há certos hormônios que só são produzidos quando a gente dorme. Então, há uma necessidade da gente repousar. Enquanto encarnados, a gente precisa desse descanso. A gente precisa produzir hormônios que vão nos dar mais, inclusive nos livrar de depressão. A gente precisa descansar. Se eu não me engano, um dos hormônios é a melatonina, que é produzido enquanto a gente dorme. É uma necessidade do repouso. No entanto, quando se busca o repouso demasiado, o descanso demasiado, e a gente foge ao dever sob falsos pretextos, porquanto mudança de atividade, despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. Eu li muito mal isso, vou ler de novo. Apaga da mente. O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos. Então, se você busca o repouso de demasiado, já que repousar é uma necessidade, eu vou produzir melatonina o dia todo. Legal, estou aqui produzindo melatonina, não quero saber de nada. Não é legal, porque você está fugindo ao dever. Gente, não é assim. Não é isso que a titia Dedéia está falando agora. Você tem que dormir de noite, até porque a melatonina só é produzida de noite. Se tiver luz do sol, não produz. Entendeu? A tia Dedéia não falou isso. Eu tenho que brincar, gente. Eu prometo para mim mesmo que eu vou fazer um estudo sério. Chega no último slide, eu faço gracinha. Não tem jeito. E vocês ainda me convidam para fazer estudo. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos prosseguir.
Porquanto mudança de atividade, despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energia. Isso é muito legal. Nós temos aqui o nosso irmão Marcos Fresh. Eu não sei mais quem está na sala, porque eu não estou conseguindo ver a cara de todo mundo. Mas eu tenho certeza que não só ele falou isso há pouco tempo, né? Que ele estava ingressando num novo trabalho. Então, quando a gente ingressa no novo, e por isso eu estou citando o nosso irmão Marcos Fresh, né? Quando a gente ingressa num novo trabalho, a gente renova as energias. Então, quando a gente promove uma mudança no nosso campo de trabalho, quando a gente resolve mudar, a gente transmuta as nossas energias. Estudos comprovam que quando a gente muda o caminho que a gente faz para ir para o trabalho ou para ir à padaria, a gente está estimulando o nosso cérebro com novas energias e está se prevenindo até de males futuros, de Alzheimer, que são doenças. É comprovado isso, gente. Não sou eu que estou falando, não. Isso é cientificamente comprovado. Não, sou eu que estou falando, mas eu estou falando isso baseado em dados científicos que eu nem sei onde está, mas eu sei que tem. Vocês procurem aí na internet que vocês vão dizer que eu estou com razão. Porque tem, é verdade. Não estou mentindo. Então, muda de lugar, planta uma plantinha, faz como o seu Dalto falou hoje, joga semente ontem, jogue sementes para o teto, plante uma semente, plante uma florzinha, porque isso é trabalho. E onde tem trabalho, há proteção. Quando você está plantando, fazendo uma horta, você está se protegendo, você está se blindando, você está fazendo coisas boas. O trabalho no bem, então, eu não tenho nem palavras para expressar o tamanho da gratidão que a nossa irmã Raquel ontem falou sobre gratidão. O tamanho do retorno que o trabalho no bem traz para a gente. Então, isso tudo compõe do que esse capítulo está falando. Esse capítulo ele está falando de reforma íntima. E o que é reforma íntima? Do que você dormir bem, produzir melatonina, você descansar, e você não descansar o tempo todo, você produzir trabalhos bons e se preparar para você um dia, quando você precisar se deparar com uma luta, você está fortalecido, porque você se fortaleceu com o bem, você se muniu das armas do amor, das armas do bem, do capacete da esperança, que é o que esse livro nos traz. Esse livro nos fala de fé, de amor, de esperança. Esse capítulo nos enche de luz, porque ele fala, sim, de um irmão trevoso, entre aspas, mas ele fala de um convidado. Olha como o autor espiritual apresenta esse irmão para a gente. Ele é um convidado, ele é um irmão que precisa ser acolhido. E vocês vão ver no capítulo seguinte que ele será acolhido com respeito. E é sobre isso que a gente precisa pensar. Aquele irmão que é o ingrato, que vem para a gente, que a gente considera ele ingrato, ele é um ser que precisa ser acolhido com amor. Ele é um convidado, ele é um trampolim para a nossa evolução moral. Ele é um objeto de trabalho, ele é um instrumento, ele é uma enxada para a gente trabalhar a nossa própria evolução moral, a nossa própria transformação íntima, para a gente contribuir com a evolução do planeta, porque cada um de nós está trabalhando na evolução do planeta. Quando a gente faz o que esse capítulo está dizendo, quando a gente contribui com a nossa mínima parte, com a nossa sementinha jogada ao passarinho que a gente nem conhece. Então, aprender a ser grato é um trabalho que nem sempre é fácil, principalmente quando a gente considera que o ingrato está do nosso lado. E muitas das vezes acontece isso. Mas quando a gente exercita a gratidão, a cada momento, a gente está promovendo um trabalho. E quando a gente promove um trabalho, a gente está promovendo o que está escrito aqui nesse slide anterior.
a gente está fazendo a manutenção do nosso equilíbrio emocional, do equilíbrio do lugar onde nós estamos, do lugar que nós somos nesse planeta. Porque nós somos um lugar nesse planeta. Nós somos parte desse planeta. Nós somos fagulhas de luz que iluminam esse planeta. Nós somos essa centelha de luz trazida por Deus. Nós somos partículas de Deus aqui. Então, sejamos essa luz que nosso irmão nos apresenta através desse brilhante pedacinho desse livro, que nos apresenta de forma tão simples e que nos alimenta de forma tão profunda. E para finalizar, meus irmãos, ele vai nos falar da sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão. A movimentação dos espíritos dedicados ao mister era significativa. Havia-se encerrado um labor e técnicos em limpeza psíquica, ambiental, adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Então, meus irmãos, a limpeza já está sendo feita e na semana que vem nós vamos então conhecer como vai ser feito esse encontro para esse convidado tão aguardado e tão esperado, que é o Eliashim, o Rabino. É isso, meus queridos. Perguntas? São 17h04. Podem abrir os microfones, podem perguntar. Eu acho que esse assunto é bem interessante, né? A gente já tem falado alguns estudos aqui, o Luciano sempre comenta sobre isso, sobre a questão da limpeza do planeta, a limpeza dos umbrais, né? A limpeza do umbral, em que os espíritos renitentes no mal, eles já estão sendo removidos. Isso, inclusive, foi falado no estudo, acho que semana passada, não me lembro exatamente quando, né? Então, o trabalho de limpeza no planeta, ele está acontecendo, estamos vivendo e vivenciando isso. Até hoje eu passei para o Luciano mais um vídeo que eu encontrei que falava também a respeito do mesmo assunto. E é fato, né? A gente está vivenciando esse momento, a gente está passando por isso. E algo que me chama bastante atenção é que aqueles ainda que permanecem, eles estão agarrados, eles estão desesperados, querendo manter a sua posição dentro desse ambiente que você falou, já não é uma batalha, né? Entre o bem e o mal. E eles ainda estão agarrados, querendo manter a sua posição para continuar fazendo mal aqui nesse planeta. E com certeza, algo que você falou hoje, eu tenho certeza absoluta, que aqueles que estão se dedicando ao bem, eu diria assim também, é difícil a gente falar estamos blindados, né? Eu acho assim que eu volto sempre ao Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem é aquele que já é consciente das suas fraquezas e luta para evitar, né? Para corrigir, para se melhorar o tempo todo, né? Ele está lutando para se melhorar. Mas a gente também está sujeito a esses ataques, a gente está sujeito aos deslizes, a gente está sujeito aos fraquejos, né? Mas o mais importante é saber que a gente está amparado, que a gente tem a proteção e que a gente, no momento que cai, a gente precisa fazer um esforço para se levantar e seguir adiante, né? Não podemos entregar a luta. Essa é a luta boa, é a luta que nos vai levar adiante. É isso. Perfeito, Marco. É o esforço, né? É. É o esforço diário e essa consciência mesmo, exatamente como você falou. Muito, muito boa a sua reflexão, é verdade. Mais alguém, meus queridos? Eu gostaria, mas eu não sei se a conexão vai permitir. E você também daqui a pouco, né, Andréia? Eu preciso sair às 17h30 por causa da minha terapia. Isso, perfeito.
É interessante que não só o Transição Planetária, mas todas as obras espíritas traz um universo de reflexões para cada um de nós. E o mais interessante é que quando a obra é direcionada especificamente para o médium, o autor espiritual, ele também contempla, ele exorta também qualquer outra pessoa não médium que tem acesso à obra, naturalmente, procure postular, não, mas pontuar, pautar, melhor dizendo, a sua vida pelos preceitos que são exortados. Por quê? Como a doutrina em função da tríplice estrutura, ciência, religião e filosofia. E essas três colunas, elas se intermeiam. Elas não são distintas, alejadas uma da outra, elas são interconectadas. Então, quando se fala nesse aspecto voltado para o homem, isso de um modo geral, cristão ou não, médium ou não, na verdade, é um manancial de informações morais que serve a qualquer pessoa. Claro que o médium tem uma responsabilidade maior frente ao compromisso que ele assumiu ainda no plano espiritual. Então, tudo aquilo que advém da espiritualidade maior, seja por qual autor espiritual for, que nós reverenciamos a todos eles e agradecemos a Deus, aos céus, a Jesus, pelo fato de termos essas informações hoje. Né? Imagine vocês, se não fosse a doutrina dos espíritos hoje nas nossas vidas, como é que nós estaríamos vivendo esse processo atual sem o conhecimento que nos fortalece, sem as informações que nos foram proporcionadas pelo plano espiritual superior, pela terceira revelação divina, por Jesus, que nos instrumentaliza de informações verdadeiras com V maiúsculo, que nos proporciona esse avanço agora, principalmente nesse período da transição planetária, que é a última oportunidade que todos nós estamos tendo, encarnados e desencarnados, de remirmos as nossas faltas passadas e retornarmos ao plano espiritual minimamente mais fortalecidos e com menos pendores possíveis. Então, assim, é uma obra que contempla não só ao trabalhador, hoje, Andréia, trabalho excelente, né? Não seria diferente, muito bem colocado, pedagogicamente bem orientado, de fácil digestão, inclusive. Eu até particularmente, me desculpem, mas assim, é um assunto que eu pessoalmente tenho bastante interesse, nessa questão do Armagedon. Quem tiver interesse, vai lá no Apocalipse de João, no capítulo 12, tudo que nós estamos vivenciando hoje, pode anotar aí, Cris, o João capítulo 12. Tem vários versículos que falam sobre isso, o que nós estamos vivenciando hoje. E aí a doutrina espírita nos descortinando o véu da nossa ignorância e nos propiciando o melhor entendimento acerca, inclusive, das escrituras sagradas, porque não houve intervenção do homem, apenas um, que é o médium, que trouxe as informações, que, na verdade, acaba servindo de mensageiro entre o plano espiritual superior e nós. Então, é muito interessante. É um trabalho até para ser discorrido por mais tempo, mas eu não vou me alongar mais, porque certamente tem mais alguém querendo falar. Agora, é pontualíssimo esse estudo, a obra do modo geral. Obrigado, gente. É isso, Lu. Perfeito. Se quiser fazer o estudo sobre o Armagedon, a gente aceita. Pode ser num sábado. Tá aí. Desafio lançado, desafio aceito. Olha que legal. Tá vendo? Que bom. Gosto. Eu gosto de desafios também, né? Então, meus queridos, mais alguém quer completar? Vocês gostaram? Vocês sentiram como eu também, assim, que essa obra, esse capítulo em especial, ele nos dá esperança? Sim. Concordo, sim. Sim, Esperança e consolação também, né, Cris? André? Também.
Mesmo Eu porque quando você gosto vê o muito, título, né, o Armagedon, né, Armagedon é uma palavra muito pesada, né, da ideia de muito. destruição total, né? Não é isso. Essa leitura torna o Armagedon uma palavra leve, né? A gente não vai sucumbir, não é simplesmente isso, né? E fica mais fácil de entender assim. Muito bom. Legal, Zé. Eu até vi um vídeo hoje onde a pessoa que fazia ali o comentário falava não no momento de destruição do planeta, mas no momento de reconstrução do planeta. Uma maneira completamente diferente da gente enxergar as coisas, né? E às vezes quando você reconstrui, você faz uma reforma, né? É interessante que você tem que derrubar uma parede, você fica aquela bagunça, fica aquela sujeira, né? Depois a casa fica bonita, né? Mas no primeiro momento fica meio caótico. A gente fez uma vez uma grande reforma numa casa em Blumenau, que eu fiquei louco, né? E depois a casa ficou linda. Mas passa por um momento de abalar um pouquinho as estruturas, derrubar a parede. Você fala assim, isso aqui não vai ficar bom nunca, né? E de repente fica. E a gente está passando por esse processo. E o mais legal é que eu começo a ter certeza, eu começo a ter uma visão fantástica, que nós não somos seres terrestres. Nós somos seres universais. E que a gente vive numa situação hoje, uma cortina que nos fecha um pouquinho a visão. A gente. Espera um pouco, que nos fecha um pouquinho a visão do que está além do nosso planeta. E essa cortina uma hora vai cair. E todo esse processo que a gente está passando hoje, a gente tem a ajuda, eu tenho certeza absoluta, de seres de fora do nosso planeta. A gente acabou de ler aqui, vieram 10 mil que se reuniram numa praia. Eu estou falando 10 mil extraterrestres que vieram encarnar aqui 10.000 para reencarnar, fora para os outros 20 encarnar mil para ajudar. numa leva, né, Não, Léo? só um minutinho, gente. Não é para reencarnar, não. É a primeira vez que eles vêm. Então, eles vieram para encarnar. Eles nunca tiveram aqui antes. Exato, obrigado por esclarecer. Então a gente percebe a movimentação que existe dentro do universo, a grandiosidade, né? Foge à a nossa compreensão ainda é muito limitada, mas essa cortina eu tenho certeza que também vai cair em qualquer momento. Temos que estar preparados para isso. Agora, interessante dentro desse assunto é que muita gente acha que o Armagedon será terremotos, vulcões, tsunamis. Não, o Armagedon está acontecendo no plano espiritual. Uma vez, faz uns 3, 4 anos, um amigo falou para mim, um amigo espiritual, né? Falou, Zé, fica tranquilo, os obsessores estão acabando. Eu falei, como estão acabando? Eles estão sendo exilados. Então, esse grande Armagedon, essa ideia de destruição, né, do corte, da quebra, ele acontece no plano espiritual. E a gente que tem alguma visão, algumas mensagens, está vendo muitas naves, né, muitas naves parando, muitas saindo cheias dele. Então, esse é o ponto. Né? As reuniões de desobsessão, como são citadas, elas acabam sendo um grande farol, né? Porque é ali que é feito o último combate, né? O último acerto, se é ali que se vê as possibilidades ou não, com o experimento, com os espíritos. Faz parte desse progresso do planeta. Vocês me permitiriam mais uma fala? Curtinho. Sim, vontade. É interessante essa colocação de Zé Luiz pelo seguinte: guardadas as devidas proporções e licenças poéticas da Bíblia, a gente não pode jamais esquecer que a geologia, a antropologia e a arqueologia já nos trazem indícios que nós já sofremos outras hecatombes terrenas no globo, porque é uma entidade viva. A Terra, não sei qual é, qualquer planeta, qualquer estrela, qualquer corpo celeste é um ser vivo, que tem sua própria energia, sua própria vibração e tudo mais. E cada um deles comporta sua própria humanidade. Com relação, eu acho bem interessante a fala do Zé, mas é bom também desdobrar um pouquinho mais pelo seguinte: de fato, está havendo uma batalha como nunca houve na espiritualidade. Poucos têm acesso a essas informações. Entretanto, nós não devemos esquecer que a Terra está convulsionando. Como na nossa história contemporânea, nós não temos referência do que tem acontecido. E ela nos torna cada vez mais intensa lá a questão do vulcão. A gente tem visto maremotos, tsunamis, furacões, geadas,
o globo está verticalizando, não tem como questionar, porque isso é um fato, a gente está percebendo isso. Vai chegar um momento que, quando nós olharmos para o céu, o Cruzeiro do Sul, por exemplo, vai ter uma posição diferente. E isso não é uma profecia, isso é algo que já nos vem sendo trazido há muito tempo, e se nós formos lá novamente em João, no capítulo 12, acho que no versículo 12, 13, 14, tem alguma informação também sobre isso. Para que a gente ingresse na nova era, no planeta regenerado, e que a humanidade já esteja autorregenerada, porque somos nós que vamos chancelar o nosso retorno aqui, à Terra, né? Possivelmente, Deus está minimizando os efeitos desse grande Armagedon, digamos assim. Né? Porque a humanidade, querendo ou não, já avançou um pouco. Porém, ainda há algo mais sério por acontecer. Provavelmente, a minha teoria, vocês me desculpem, o que está lá na condição de Armagedon físico ainda não aconteceu. Estamos vendo apenas o prenúncio dele. Não é para assustar ninguém. Afinal de contas, todos nós temos fé e esperança no futuro melhor. Porém, o final do espetáculo ainda não chegou. Tá? Agora, claro que com isso, essa triagem que está sendo feita, esse êxodo dos exilados da Terra já está acontecendo já há algum tempo. Já há algum tempo. E nós temos um papel fundamental em todo esse processo, porque nós somos cristãos. Então, a gente deve principalmente identificar os ecos do nosso passado, procurarmos nos reformular, praticar o Evangelho, que é a única forma de nós validarmos o nosso retorno à Terra. Obrigado. Perfeito. Exatamente. Mais alguém, meus queridos? E mais um comentário também, complemento daquilo que o Luciano e o Zé falaram. Tem algo muito interessante hoje que eu vi um número que de alguma maneira me assustou. Eu sempre tento filtrar, mas é bem interessante. E fala que basicamente 50% hoje da população espiritual da Terra ainda não despertou. 50% da população espiritual da Terra ainda não despertou, está numa condição ainda de... E aí depois tem uma parte daqueles que despertaram ainda não foram tocados pelo amor. Mais ou menos 20%, 21% são aqueles que já despertaram e foram sensibilizados pelo amor, que já têm o amor dentro de si. É pouco, né? Quando a gente pensa. 20% da população espiritual da Terra. Né? São aqueles que já estão, de alguma maneira, existiam algumas forças, algumas energias, né, que fizeram parte da evolução do planeta. Primeiro foi a força bruta, depois foi a inteligência. E nós estamos agora no momento em que aquilo que é requerido para o planeta passar para uma situação de regeneração, o que é esperado é o amor. O que se mais precisa é o amor. Né? Então, vamos pensar assim, primeiro era a força bruta, depois foi a inteligência, e depois, agora na terceira fase, é o amor. É algo bem interessante. Escutei hoje. E sem amor não dá mais. Ei, Marco, eu fico com a frase do Einstein, né? O materialismo vai acabar por falta de matéria. Como é que é? O materialismo vai acabar por falta de matéria. É justamente o que você está falando. Se a gente está se elevando, está se desmaterializando, junto com isso, o materialismo vai embora. Vai. Gente, mais alguém quer fazer alguma colocação? A matéria não existe, nós somos luz coagulada, vamos lembrar sempre disso. Podemos encerrar? Sim, você tem horário, né? Eu não mando nada, quem dera. Quero mandar nada. Mas você tem que ser em 5 minutos, né? Eu queria finalizar com a oração, mas a gente pode continuar se tiver
Vocês Não, vamos podem. fazer a prece, aí você fica tranquilo e depois a gente continua. Se ainda tem alguma questão pode continuar, sem problema. Alguém gostaria de fazer a prece? Não? Eu posso fazer, se a conexão permitir. Por favor. Obrigada, Então, Lu. vamos, nada. Então, vamos aliviando os nossos pensamentos dessa efervescência salutar e até mesmo cristã que o assunto nos desperta. Vamos adequar os nossos sentimentos para que os nossos amigos espirituais possam estar mais próximos ainda de nós e assim possamos sintonizar com eles. E numa grande corrente de pensamento e sentimento fortalecidos pelo amor do Cristo em cada um de nós, que se expande a cada dia e que nos proporciona esse descortinar do invisível, do infinito, da verdade com o V maiúsculo, aquela verdade que Jesus nos ensina diuturnamente, que nos exorta no âmago das nossas consciências, pulsa e brilha no interior de cada um de nós, que ela seja potencializada pelo amor do nosso Pai, Criador, infinito de amor, justiça e misericórdia, que contempla a cada um dos seres da sua criação, encarnados. Vamos rogar aí a Deus, nosso eterno Pai, que nos fortaleça, que nos oriente, temos que a porta estreita é que nos oportuniza uma expansão maior do nosso ser e que nos favorece o novo na pátria espiritual com mínimas sequelas possíveis e que possamos, Senhor, sermos uma faísca de luz ser agregada desse contingente de espíritos superiores responsáveis pela evolução da Terra sob o governo de Jesus, que possamos continuar elevando os nossos pensamentos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma tarde de estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.